Graças a Deus, bom dia. Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Vamos meditar hoje sobre milagres. Mas antes de tudo, vamos orar a Deus, para Deus vir abençoar essa meditação, para despertar em todos nós a fé que Deus quer para fazer o milagre acontecer. Senhor, nosso eterno Deus e Pai, abençoe essa meditação, que todos nós venhamos confiar no poder do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tenha Bíblias em mãos para meditar junto na palavra de Deus. Hoje iremos falar sobre milagre. E o título do assunto é O Milagre que você precisa e sua fé. Isso está escrito sobre esse acontecimento de milagre, que vamos falar apenas 3 versículos, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 9, do versículo 22 ao 24. Diz o seguinte: E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Versículo 23. Ao que respondeu Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crer. Jesus disse para o pai daquele rapaz que estava muito enfermo, com a enfermidade espiritual, com um demônio, possesso de um demônio. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-nos na minha falta de fé. Aqui nós temos visto que havia este homem com o seu filho, possesso de espíritos malignos. A palavra de Deus fala bem claro que existe atuação espiritual do mal. Existe malignidades, espírito que quando alguém dá alguma brecha, os espíritos se apossam daquela pessoa. E o caso deste jovem aqui, ele estava possesso de um espírito maligno. E chegou ao momento dele buscar socorro, porque ali, no tempo de Jesus, já havia a fama, discorria por todas as cidades vizinhas ali em Jerusalém, que havia um profeta, e esse profeta era o Senhor Jesus, que foi escrito no livro de Isaías, se não me foge a memória, capítulo 61, e se cumpriu isso em Lucas também, que Jesus foi ungido para curar, salvar e libertar os oprimidos de espíritos malignos. E quando este homem chegou até os discípulos, não houve condições alguma, por mais que os discípulos usaram o poder de Deus. Mas eis a pergunta: por que não, na primeira vez os espíritos não saíram daquele jovem? Por que não se atuam tantos milagres no tempo de Jesus e também no nosso? Por que não tem atuado milagres
libertações na vida de algumas pessoas? Essa é a pergunta. E nós já vamos dar aqui a resposta. Por causa da incredulidade das pessoas. Jesus disse que em outras cidades vizinhas não se atuou muitos milagres. Jesus disse, por causa da incredulidade das pessoas. Deus tem todo o poder. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito isto no livro de Hebreus. E Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Esses sinais hão de acontecer aos que crê. Então, aquele Senhor chegou com seu filho para Jesus. Senhor, se tu podes, cura o meu filho, liberta. Jesus olhou para ele e disse, se você também pode crer, tudo é possível. A voz de Deus, a palavra de Deus é poderosa. Então, quando Jesus ali falou isso, veio de encontro ao coração dele, à mente dele, uma palavra de poder. E ele foi humilde de espírito. Então, quando a pessoa reconhece a sua fraqueza, sua deficiência, a sua impotência de crer e suplica misericórdia a Deus, Deus se compadece. E este homem disse, ajuda-me na minha falta de fé. Tem compaixão, porque eu creio. Aí então Jesus libertou, curou aquele rapaz dos espíritos malignos. E é assim que Deus faz. Ele é o mesmo. Ele falou, Jesus, estes sinais hão de acontecer os que creem. Então, quem crê de fato e de verdade, será curado, será liberto. Os milagres de Deus acontecem. Porque Jesus mesmo disse, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão demônios. Em meu nome os milagres, o impossível acontece. Basta tão somente confiar, crer em Deus. E se há pouca fé, se há algo de incredulidade, suplique a misericórdia de Deus. Seja sincero e diz, Senhor, me ajuda. Eu não tenho fé suficiente, mas tem compaixão de mim. E aí Deus se inclinará e fortalecerá a sua fé. Vamos concluir com essas duas pontuações. Um dos empecilhos para acontecer o milagre é a incredulidade. Segunda pontuação. E o que fará acontecer o seu milagre? O que fará acontecer? O que precisa para acontecer o milagre? Despertar a fé e o seu reconhecimento para crer no poder de Deus. A palavra de Deus diz bem clara. Em Hebreus 11:6, aquele que quer se aproximar de Deus tem que crer que Ele é Deus, existe e é galardoador dos que o buscam. E Jesus, finalizamos esta meditação com essa seguinte palavra que Jesus falou. Tudo é possível que crê. Se você crê, tudo é possível que crê. Vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, desperta em cada um de nós a confiança no Teu poder e que venhamos se libertar de alguma incredulidade, de alguma dúvida que há com respeito ao Teu poder. Em nome de Jesus, te oramos, te agradecemos. Amém. Deus abençoe, ótima sexta-feira e saiba, creia, Deus é o mesmo. Então somente crer. Tudo é possível ao que crer. Até a próxima.